Esse é bonito. Foi de Jesus, não foi minha. Glória a Deus! Olha para quem está do lado, que a religião que deveria ligar o homem a Deus, tem desligado o homem do homem e o homem de Deus. Tem desligado. É por causa de religião, de placa que um se acha melhor do que o outro. É por causa de tradição que uma igreja tem 100 anos, outra igreja tem 90 e uma fica brigando pela tradição mais do que a outra. É por causa da religião que o evangelho tem tanta dificuldade de ser pregado. Porque enquanto discutimos os nossos conceitos, as nossas filosofias, enquanto discutimos os nossos achismos, enquanto discutimos as nossas metodologias, enquanto discutimos a nossa eclesia, o povo está morrendo lá fora. É isso que eu penso. O povo está morrendo lá fora. A Cracolândia cresce cada dia mais. Os homicídios aumentam cada dia mais. As perseguições aumentam cada dia mais. E os religiosos se proliferam cada dia mais. E sabe o que é lindo? É que Jesus, ele ensinou aquela mulher a, antes de querer ser achada por Deus, a ser encontrada pelo seu próximo. Glória a Deus. Sabe quando é que você vai encontrar a Deus de verdade? Quando você encontrar o seu próximo. Quando segregarmos menos, quando formos menos preconceituosos, quando formos menos o dono da verdade, quando formos menos orgulhosos, menos soberbos, menos prepotentes, menos facciosos. Tudo que eu estou falando peca contra o nosso próximo, o nosso irmão. Você quer ser achada por Deus, mulher? Então deixa primeiro eu te ensinar a encontrar quem é o seu próximo. Eu sou judeu, mas eu sou seu próximo. Amém. Glória a Deus. Senhor! Eu sou da cidade de Refúgio, mas eu sou teu próximo. Glória a Deus. Aleluia. Batista! Eu sou da cidade de Refúgio, refugiada. Mas eu sou teu próximo. Agora eu vou quebrar tudo. Macumbeiro! Eita. Eu sou refugiada, mas eu sou tua próxima. Glória a Deus. Satanista! Eu sou refugiada, mas eu sou tua próxima. Amém. Vamos lá quebrar o religioso lá no mesmo. Replay da sonoplastia. Incêndio na Boate Kiss. Morreram mais de 100 pessoas, não é isso? 50. 100 e? Não, 50. Sim. Ah, perdão, 50 não. Mais de 100 pessoas morreram na Boate Kiss no incêndio. Nós vimos muitas pessoas orando, clamando. Incidente na Flórida. Isso é 50. Morreram 49 homossexuais dentro de uma boate. Eu não vi nenhuma igreja levantar um clamor. Os batistas lá dos Estados Unidos se tiveram compaixão do homem que matou os 49. Eles falaram que Deus usou ele para matar os 49. Em vez de ter compaixão com a família dos homossexuais, teve compaixão ao contrário. Religião. Vou reproduzir o que o presbítero Douglas falou. A Batista nos Estados Unidos teve compaixão pela família do homem que matou as 49 pessoas dentro da boate. A
acreditando que ele foi usado por Deus para matar os 49 homossexuais. Sabe o que é isso? Religião. Religião não salva ninguém. Entendeu? Religião! Mulher, você quer encontrar Deus? Então deixa eu primeiro te ensinar a encontrar quem é o teu próximo. Vamos começar a estabelecer o reino? Porque a igreja a gente já edificou. E para estabelecer o reino a gente vai precisar reconhecer quem é o nosso próximo. Quem é o nosso próximo, Senhor? Olha, vinha subindo descendo um homem de Jerusalém para Jericó, que caiu na mão dos salteadores, que levaram tudo que ele tinha e deixaram muito ferido à beira do caminho. Vinha então um sacerdote que descia também para Jericó, vendo o homem, passou de largo e seguiu o seu caminho. Veio um levita, que vendo o que o sacerdote fez a mesma coisa, passou de largo e seguiu o seu caminho. Mas então veio um samaritano, que parou o seu animal, lavou as feridas daquele homem, deitou vinho e azeite, colocou ele sobre o seu animal, levou para uma hospedagem, deixou pago e disse: quando eu voltar, se eu tiver gasto mais, eu tornaria a pagar. Jesus perguntou para os fariseus, os religiosos que estavam lá: quem foi o próximo deste homem? O sacerdote? O levita? Ou o samaritano? E todos respondem: o samaritano. No conceito de uma cultura aonde um samaritano não fala como um judeu, Jesus está falando que aquele samaritano, ele passou por cima de tradições, ele passou por cima de conceitos, ele passou por cima do que as pessoas podiam pensar dele. Porque quando você não tem religião, mas você tem Deus, você se preocupa com o bem do seu próximo, como ajudar o seu próximo, como auxiliar o seu próximo. Você trabalha em comunhão com o seu próximo, em unidade com o seu próximo, em concordância com o seu próximo. Glória a Deus. Próximo. Jesus ensinou aquela mulher a, antes de querer ser achada por Deus, a ser primeiro encontrada pelo seu próximo. Catuca quem está do seu lado, diga: antes de encontrar a Deus, você vai precisar encontrar o seu próximo. Glória a Deus, aleluia. Terceiro ponto, versículo 11. Vamos lá, o que está no versículo 11? Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu poço? Tradição. Do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Tradição. Afirmou-lhe Jesus: quem beber dessa água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. A tradição quase impediu aquela mulher de beber da água da vida. És tu maior do que o nosso pai Jacó? Tens tu uma água melhor que essa, da qual Jacó matou a sua sede e também a sede dos seus animais? Deixa eu te dizer uma coisa. Você ainda vai se escandalizar com o que eu vou pregar aqui hoje. Eita. Então presta atenção no que eu vou te falar aqui agora. Essa água da tradição que você está bebendo está te matando de religiosidade. E você precisa, em nome de Jesus, ter um encontro com Deus que você não teve. Aleluia. Mas quando está falando para mim, eu não sei, você é para quem servir. É para quem servir.
tradição te faz morrer de sede. E o problema é que você vai bebendo tudo que a água que aparece pela frente para saciar a sua sede. Mas essa sede aí, meu irmão, só quem mata ela se chama Jesus de Nazaré. Glória a Deus, aleluia. Aleluia! A tradição ingessa o agir de Deus. A água que eu tenho para te dar, ela vai matar a tua sede. É melhor que essa daqui, da de Jacó, ingessa. Ingessa. A gente fica achando que não tem nada melhor do que a gente provou. É por isso que Jesus disse, não dá para deitar vinho novo em odre velho. O velho não aguenta, o odre velho não aguenta. Arrebenta e se desperdiça todo o vinho. Aleluia! Nossa, uma palavra profética aqui agora. Aleluia. Pega quem quer. O problema é Deus, porque eu não quero, eu quero. Glória a Deus. Já antes de falar daqui, já sei quem é, eu já peguei. Diz assim, meu irmão, hoje, se tu quiser, o odre velho fica, e tu sai de posse do odre novo, para viver o que Deus tem para sua vida. Glória a Deus, aleluia. Eu quero o odre novo, eu quero o odre novo, eu quero o novo de Deus. Se eu botar o vinho novo no odre velho, o velho vai arrebentar. E tem mais, se eu pegar uma coxa, velho, e botar um pedaço de retalho, vai ficar mais lá ainda o buraco. Mas Jesus falou isso, eu não. Larga essa coxa velha de retalho, pelo amor de Deus. Se cobre hoje com a toalha da graça. Glória a Deus, aleluia. Larga esse ódio, velho, em nome de Jesus. Jesus está com a botija assim, ó, não sei nem o tamanho. Cheio de vinho novo. Esperando para dar renovo para a sua vida. Aleluia. Glória a Deus, glória a Jesus. A tradição agiganta a sede de Deus e a fome de Deus. Como é que você tem matado, suprido essa fome e essa sede de Deus? Porque eu conheço muitas pessoas que saciam essa fome e essa sede com as drogas, com álcool, com a imoralidade, com a pornografia, com a hipocrisia. Essa mulher, sabe como é que ela saciava a fome dela de Deus e a sede dela de Deus? Pegando o marido dos outros. Misericórdia. Vai chamar teu marido, não tem. Disseste bem que o que tu tem agora não é teu. Tiveste 5 e o que tu tem agora não é teu. A religiosidade sempre te leva ao extremo da vara. Todo religioso é imoral. Todo religioso tem algum déficit em alguma área da sua vida, como um quarto escuro. Assistindo a segunda-feira da minha folga passada, porque pastor também tira folga, não? Ninguém tem na segunda como tempo. O nome do filme Spotlight, ganhador do Oscar de melhor filme agora em 2016. E esse filme fala de uma história verídica, onde diz do Boston Globe, que fez uma pesquisa nas regiões de Massachusetts, nas paróquias. Isso foi no ano de 2001, fato real. De 100 paróquias que havia em Boston, 78 delas tinham padres pedófilos. De 100 paróquias. A religiosidade sempre te leva a extremos. Esse pessoal que mete o pau em gay são os piores. São os mais prostitutos, os mais promíscuos, os mais tarados.
Verdade. Deixa eu te dizer uma coisa, você não precisa viver na prostituição, na pornografia e nem na tara. Arranca a máscara e vive a verdade de Jesus. Glória a Deus! Glória a Deus! Para terminar, eita que se arranca bonito, rapaz. Vou falar de novo. Fica aqui, irmãos, em nome de Jesus. Para terminar. Quarto ponto. Ela queria ser achada. Olha que coisa linda. Ela queria ser achada na hora adulta. Quem quer ser achada? Glória a Deus. Olha o que diz o versículo 20. Versículo 19. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Versículo 20. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Ela estava querendo saber aonde que eu vou adorar. Ela estava disposta a abrir mão das suas tradições, porque se Jesus dissesse assim para ela, é em Jerusalém, ela seria em Samaria. Ela estava disposta. O diálogo deixa isso bem claro. Ela queria ser achada. No meio daquela religiosidade, no meio daquela tradição. E a tradição, ela te arranca da vida abundante. A tradição te leva a uma vida fracionada, a uma vida pela metade. A religião te leva a essa vida vazia. A tradição sempre vai sustentar esquemas de derrota e cativeiro. Ela estava cansada daquela vida. Por isso que Jesus disse: vinde a mim, vós todos que estáis cansados. Vem, está cansado, vem. E no meio dessa religiosidade, no meio dessa tradição, ela revela a sede dela para Jesus. Na realidade, o diálogo que ele tem com ela leva-nos a compreender de que tudo que ela queria era ser encontrada por Deus. Tudo que ela queria. Ela deixou a sua sede ser maior do que a religião que ela viveu por anos. Em 20 anos, 30 anos. Se anos de igreja garantisse salvação, Lúcifer era o primeiro a estar no céu. Vai dormir com esse barulho. Ela deixou a sua sede ser maior do que a tradição que ela carregava. Quem quer Deus, meu irmão, abre mão de tradição. Quem quer Deus, abre mão de protocolo. Quem quer Deus, abre mão de religiosidade. Aquela mulher entendeu que a sede de viver, o que Deus tinha para ela, era a única que tinha o poder de arrancá-la da cama da religião, da cama da imoralidade, do adultério, da fornicação que ela vivia. Ela compreendeu que a sede dela de viver o que Deus tinha para ela era a única que poderia tirá-la dessa cama de adultério e levá-la para os campos missionários. Presta atenção nisso aqui. A religião amarrou ela. Amarrou ela a essa cama de casamentos frustrados, derrotados, adultério, divórcio. Amarrou ela. Deixa eu te dizer uma coisa. Presta atenção no que eu vou te falar aqui agora.
quando você se nega a beber da água que Jesus tem para a sua vida, automaticamente você bebe da água que Satanás tem para te dar. Ou uma coisa, ou outra. Ou servir a Deus, ou servir ao diabo. Essa foi a convocação de Elias. Escolhei hoje quem vocês vão servir. Se a Deus ou a Baal. Jesus disse: não podeis servir a dois senhores ao mesmo tempo. Ou há de amar um e aborrecer o outro. Ou há de aborrecer um e amar o outro. A religião tinha conduzido ela, anos a fio, a beber dessa água amarga. Repita comigo: Jesus sabia, que onde ele fosse, haveria um verdadeiro adorador, desesperado para ser achado. Aonde que eu tenho que ir, Senhor? É em Samaria, é em Jerusalém. Aí a resposta de Jesus quebra tudo. A resposta de Jesus é: olha, mulher, mas vem a hora, e já chegou essa hora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes o que o Pai procura para seus adoradores. Ela estava disposta a ser encontrada. Zaqueu estava disposto a ser encontrado. Subiu na árvore, queria ser notado, achado. O protocolo não dizia: você quer ser achado por Deus, sobe na árvore e vá comigo. O protocolo não dizia isso, mas ele queria ser achado. E aonde que está, pastor, esse versículo antes de subir na árvore? Zaqueu capítulo 1, versículo 5. Quando tiver a oportunidade, não perca, nem que for necessário subir na árvore. O cego de Jericó estava desesperado para ser achado. Gritava, mas não iria perder aquela oportunidade. Jesus. A mulher Ciro-Fenícia estava desesperada para ser achada. Clamava, mesmo sendo ignorada por Jesus, não parou de clamar. Aleluia. A palavra diz que Maria também queria ser achada, estava desesperada. Entra na casa de Simão para derramar o azeite, o nardo sobre Jesus. Queria ser achada. Pessoas que quebraram protocolos. Queria ser achada. Quinto e último ponto. Versículo 25 e versículo 26. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Presta atenção agora. Disse-lhe Jesus: eu o sou, o que falo contigo. Gente, Jesus estava diante do sumo sacerdote Caifás. Caifás olhou para Jesus com júbilo. Pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Messias que havia de vir. A religião não tem coração para receber revelação. A religião não tem odre para receber o vinho novo. Mas quando a gente se dispõe a abrir mão da religião, está sabendo que vai vir o Messias? Está sabendo, Senhor? Eu sei que ele há de vir, aquele que será chamado Cristo. Quando ele vier, ele nos anunciará todas as coisas. Jesus olha para ele. Eu sou o Messias. Ninguém procura nos 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas, João, que eu já procurei. Mateus, Marcos, João, Lucas, Marcos. Procura! Você não vai encontrar Jesus dizendo isso para ninguém.
pai, foi Deus que revelou para ele, mas não foi Jesus. Mas para ela, foi Jesus que revelou. Para ela, foi Jesus que revelou. Ela recebeu a maior de todas as revelações. A de que Jesus era o Messias esperado. A revelação de quem Jesus é só alcança o coração daqueles que anseiam genuinamente por Ele. Somente. Essa revelação mudou a vida dela. Tirou ela das garras da prostituição e a levou ao topo do propósito do que Deus tinha para a vida dela. E sabe qual era o topo do propósito que Deus tinha para a vida dela? A primeira missionária da Bíblia, porque a água de verdade desabrochou aquela flor. Aleluia! Glória a Deus! Enquanto você estiver amarrado às garras da religião, o máximo que você conseguirá ser é um pregador que move as multidões, mas que se aquece na cama da prostituição. Conheço muitos. Enquanto você estiver amarrado nas garras da religião, o máximo que você conseguirá ser é um cantor que leva as multidões às lágrimas, mas chora desesperadamente pela sua condição pessoal. Insatisfação, sede de Deus, mas sem Deus. Ela saiu das garras da religião. Ela conseguiu sair a tempo de ser encontrada, a tempo de ser resgatada ao propósito que Deus tem para a sua vida, que Deus tinha para a sua vida. Deus e o diabo tinham um plano para a minha vida, escuta isso. Ao contrário do que muita gente pensa, o diabo não precisa tirar você de dentro da igreja para você viver o que ele tem para a sua vida. Na maioria das vezes ele faz questão que você fique dentro da igreja. O plano de Deus para a minha vida é o que eu estou vivendo hoje. Amém, Jesus. Eu tenho 130 mil, mas fazer o quê? É o que tem para hoje. É o que Jesus mandou e eu estou satisfeita. Eu sei que é só o começo e Deus vai fazer mais. O plano que o diabo tinha para a minha vida: multidões. 130 mil pessoas. Rádio, televisão, América, Europa. Mas depois que eu saí do culto, só Deus sabia o que eu sentia. Só Deus sabia. O plano que o diabo tinha para mim, enquanto eu pregava para as multidões, ele tinha uma vida de mentiras e de máscara para a minha vida. Casamento de fachada e amantes do lado de fora. Ele vai fazer questão de manter você dentro da igreja, para você achar que você ainda está certo. Deixa eu te dizer uma coisa. Pede para Jesus todo dia, para você não ser aquele que naquele dia ouvirá: Senhor, em teu nome eu preguei, profetizei, curei, expulsei demônio, apartai-vos de mim, maldito, porque não vos conheço, para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Religião te surpreende, te levando ao inferno quando você achava que tinha certeza que ia para o céu. Graça é diferente. A graça, para nascer na nossa vida, primeiro ela confronta todos os nossos achismos e filosofias. A graça é o resultado do confronto das nossas tradições.
A graça é o resultado do confronto das nossas teologias enlatadas. A graça é algo que nós só podemos viver de verdade se nós estivermos dispostos a ter a revelação plena de quem Jesus é. Ela saiu das garras da religião a tempo de ser encontrada. Olha para quem está do seu lado e diga: ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Glória a Deus. Olha de novo para essa pessoa e diga: hoje é o dia, Hoje de você ser achado. você será achado. Deixa Deus te encontrar nessa noite. Aleluia. Verdadeiro adorador, deixa Deus te encontrar nessa noite. Todo religioso tem uma porção de verdadeiro adorador que está enterrado dentro dele, precisa ser encontrada. Deixa Deus encontrar essa porção de adorador genuíno dentro de você. Ele encontrou dentro de mim. É um processo cirúrgico muito dolorido, confesso. Às vezes Deus tem que literalmente te abrir no meio. Mas funciona. Funciona. Feche os seus olhos. Senhor, olha agora para a gente. Avenida São João, 1600. Só o Senhor sabe de onde o Senhor nos tirou. Só o Senhor sabe os caminhos que andamos para te encontrar. E esses caminhos sempre nos levavam a um destino incerto. Hoje nós estamos aqui sem nenhuma prepotência, mas ansiosos para sermos achados por Ti. Acha-nos, ó Deus. Encontre em nós verdadeiros adoradores. Nós queremos hoje abrir mão de toda a tradição religiosa que tem nos afastado de Ti. Toda a tradição religiosa que tem feito com que os nossos caminhos sejam apartados e distante do nosso próximo. Tradição religiosa que nos faz sermos juízes e julgadores, quando o Senhor a nenhum de nós estabeleceu tal como. Julgamos que o Senhor está em uma igreja, que o Senhor não está em outra igreja. Julgamos que aquelas pessoas vão para o céu, aquelas outras vão para o inferno, como se fôssemos nós, os donos do céu ou do inferno. Temos vivido muitas vezes à margem do que o Senhor tem para a nossa vida, por causa dessa religiosidade engessada. Senhor, hoje nós te pedimos, arranca-nos da garra da religião. A religião é má. A religiosidade é perversa. A religiosidade, ela sufoca o propósito do Senhor nas nossas vidas. Aonde houver agora, Deus, um homem e uma mulher que quer ser achado por Ti,
ache. Aonde houver um homem e uma mulher que esteve por anos atado à cama, da prostituição, da imoralidade, da pornografia, do adultério, aonde houver um homem e uma mulher nessa situação, faça o que o Senhor fez com aquela samaritana. Arranque-os dessa cama. Leve-os, ó Deus, ao topo do propósito que o Senhor tem para as suas vidas. Todo homem e toda mulher que Satanás amarra nessa situação é um homem e uma mulher que Deus tem para levantar como ganhador de almas. Levanta ganhadores de almas aqui nessa noite. Levanta ganhadoras de alma aqui nessa noite. Paulo perseguiu e matou em nome da religião, em nome da religiosidade. Paulo viu Estevão sendo apedrejado. Paulo viu quando as vestes de Estevão foram lançadas aos seus pés. A religião mata, mas Paulo foi resgatado dessa religiosidade. Paulo teve um encontro contigo no caminho para Damasco. E para Paulo primeiro enxergar, Paulo primeiro teve que estar cego para os seus conceitos, para os seus dogmas. E somente 3 dias depois é que as escamas podem cair nos olhos de Paulo. E de perseguidor, Paulo se tornou perseguido. Senhor, livra-nos de sermos perseguidores religiosos, que ousadamente dizem que tu estás ou não em uma igreja, que tu estás ou não na vida de um crente, de um irmão, que tu estás ou não na vida de alguém. Livra-nos dessa religiosidade. Projeta-nos, ó Deus, ao que o Senhor tem para a nossa vida. Nós queremos deixar hoje aqui o odre velho, e que no final deste culto os teus anjos venham e tomem esses odres velhos e levem embora. Queremos sair daqui hoje com um odre novo. Deus não envia avivamento para odre velho. O avivamento é o vinho do odre novo. Aonde houver um religioso hoje que quer entregar sua vida para Jesus, sai do seu lugar agora e vem entregar sua vida para Jesus. Desviado dos caminhos do Senhor. Glória a Deus. Amém. Eu sei que esse momento é o momento em que as pessoas entregam a sua vida para Jesus. Eu não quero perder a oportunidade desse momento. Amém? Tem mais alguém? Tem mais algum religioso que quer aceitar Jesus hoje? Amém. Presta atenção, olha para mim. Vocês que estão aqui, olha para mim, mas vocês que estão aí também sentando, olha aqui para mim. É óbvio que eu não deixaria de fazer o apelo hoje, jamais. Mas existe um apelo muito maior hoje a ser feito. Para
você, crentão. Para você, crentona. Para você que se acha mais santo do que os outros. Só porque você não tem a vida igual aquele, igual aquela. Você que... Desliga o seu celular agora, em nome de Jesus. Eu vou lançar uma palavra que nunca mais você vai ter um celular na sua vida. Você está na casa de Deus. Você não está numa boate. Você está na casa de Deus. Guarda o teu celular. Se não for por você, pela pessoa que está do seu lado, para ela não te perder a atenção. Olha aqui para mim. Eu quero convidar os religiosos para entregar sua vida para Jesus. E eu quero ser a primeira a vir aqui na frente hoje. Vou entregar minha vida para Jesus. Quem quiser, que venha. Defendia dos tabloides. E ela disse: Deus não me chamou para me defender. Deus me chamou para ganhar almas. Senhor, nós não queremos essa religiosidade que usa redes sociais para mostrar quem é mais santo ou quem tem mais razão. Nós rejeitamos essa religiosidade. Nós rejeitamos essa religião. Essa religião que nos faz julgar o outro. Essa religião que só nos afasta de Ti, que só nos faz magoar o nosso próximo. Nós não queremos essa religião, Senhor. Nós queremos o Senhor Jesus. Nós queremos ser achados por Ti, ó Deus, como verdadeiros adoradores, aqueles que Te buscam, aqueles que Te adoram em espírito e em verdade. Que os nossos sermões tenham mais de Ti e menos de nós. Que os nossos louvores tenham mais de Ti e menos de nós. Que as nossas liturgias tenham mais de Ti e menos de nós. Que a maneira como eu me relaciono com o meu próximo tenha mais de Ti e menos de nós. Para baixo, comandei que a sua que o avivamento que nós pregamos e tanto queremos venha com mais de Ti e menos de nós. Que a Tua igreja tenha mais de Ti e menos de nós. Que a maneira como nós abraçamos o nosso irmão tenha mais de Ti e menos de nós. Que a maneira como nós tratamos o nosso esposo, a nossa esposa, tenha mais de Ti e menos de nós. Que a maneira como nós tratamos
Santo, tu tens liberdade de agir neste lugar. Eu sinto como uma leve brisa, ainda não é um vento impetuoso, mas é uma leve brisa, e depois dessa brisa, que sopre o que o Senhor quiser soprar em nós. Ensina a amar os que me maldizem. Ensina a amar os que desejam meu mal. Me ensina a dar a outra face, Senhor. Me ensine, Pai, a dar uma milha a mais. Me ensine. Me ensine quando aquele que eu não gosto, que é diferente de mim, aquele que às vezes até me oprime, me pede a capa, que eu também dê a ele a túnica. Me ensine mais de ti, Senhor. Menos de mim, Senhor. Que as nossas guerras sejam as guerras do Senhor. Que as nossas lutas sejam a luta do Senhor. Quebranta a tua igreja. Aleluia. Quebranta-nos, Senhor. Quebranta-nos. Quebranta-nos, Senhor. Quebranta-nos. Espírito Santo, começa a tocar agora nessas vidas que estão aqui nessa noite. Batiza com o Espírito Santo. Batiza com o Espírito Santo, Jesus, nessa noite. Renova com teu Espírito Santo. Vem, Espírito Santo de Deus, e leva-nos a beber desta água da vida, em nome de Jesus. Cante, querido. Enquanto você canta, ele vai tirando a religião e vai colocando mais dele. Aleluia. Em nome de Jesus, mais de ti, Senhor. E menos de mim, Senhor. Diga. Diga, mais de ti, Senhor, e menos de mim. Diga. Aleluia. Mais de ti, Senhor. Mais de ti, ó Deus, mais de ti. Vem, Deus. Conduz-nos a este lugar que o Senhor habita. Eu sinto a presença dele aqui nessa noite. Deixa ele te conduzir a esse lugar. E menos de mim. Aleluia.
Aleluia. Glória a Deus.
Amorzinho, eu reconheço que você é minha próxima. Você admite se desse abraço, Jesus te renova.